Irmãos, como eu falei para vocês, esse ano de 2025, eu convido vocês a ler a Bíblia junto comigo. Então lemos uma no João Ferreira de Almeida, lemos outra na nova versão transformadora NVT, e vamos ler essa agora aqui, na Bíblia de Estudo do Expositor. Essa Bíblia do Estudo de Expositor, eu vou ler um capítulo por dia. Quanto tempo, em média, vamos levar para finalizar essa leitura desta Bíblia? Não sei. Mas assim que eu fizer o cálculo, eu trarei para vocês. Pode ser dentro de um ano, dentro de 5 anos, porque é um capítulo por dia. Tá? Então vamos lá. Por que um capítulo por dia? Porque essa Bíblia é explicativa. Cada capítulo que eu ler, vamos ver a explicação, ouvir e entender. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Se você tiver fé, tudo que você for lendo e colocando diante de Deus, Ele vai fazer por você. Seja pela salvação da sua família, seja pela cura de algum ente querido seu que está passando por alguma dificuldade de saúde. A palavra de Deus vai lhe curar. Mas o foco principal é salvar você, a sua alma. É você se entregar ao Senhor Deus por meio do sangue de Jesus e ser usado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Aqui diz assim: o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, 4004 anos antes de Cristo, a criação original. Aqui ela vai explicar versículo por versículo, tanto na parte A do versículo como na parte B. É uma leitura técnica, é uma leitura de teologia, uma leitura teóloga. Tem a parte A do versículo e tem a parte B. Então os teólogos leem e estudam assim, parte A e parte B. Então diz assim: o princípio. Ele vai explicar agora o princípio. O princípio refere-se ao início da criação, ou pelo menos quando nos referimos à criação deste universo, ao Deus não formado, sem futura prévia, incriado, não tendo nenhum começo. Ele sempre foi, sempre é e sempre será Deus. A frase no princípio Deus explica a primeira causa de todas as coisas com respeito à criação. Criou os céus e a terra. Os céus e a terra porque Deus criou todo o universo. Aí tem um título assim: Caos, versículo 2. E a terra estava desolada e vazia, ou seja, era um caos. E a escuridão estava sobre a face do abismo. Deus não criou a terra, originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, movia-se sobre a superfície das águas. Significa o mover do Espírito Santo e o começo da vida. Então ele está explicando claramente, versículo por versículo, acontecimento por acontecimento. Primeiro dia, versículo 3. Vamos ler só o capítulo. Só um capítulo. Versículo 3. E disse Deus: expressa a maneira pela qual a criação, uma nova criação foi efetuada. Esta frase é utilizada 10 vezes e de maneira exata, com exceção da última vez, onde diz: e o Senhor Deus disse. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Haja a luz, e houve a luz. Deus é a essência da luz. João, capítulo 1,
versículo de 4 a versículo 9. A palavra de Deus é de tal magnitude que a luz continua alargando-se no universo à razão de 2.900, acho que é milhões e 792 quilômetros por segundo. E viu Deus que a luz era boa, fez o que foi projetada a fazer. E Deus separou a luz das trevas. Refere-se ao fato de que já houve período de luz e escuridão. A escuridão é simplesmente ausência de luz. E chamou Deus a luz dia, uma descrição de caráter. E as trevas chamou noite. Tem a ver com a revolução da terra. E foi a tarde, e amanhã o primeiro dia. Dias de 24 horas literais. O segundo dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Refere-se a uma expansão entre as águas, por assim dizer, chamada atmosfera, para que separe as águas das águas, a água das chuvas, das nuvens e a água na terra. E fez Deus o firmamento. Há uma diferença entre fez e criou. Fez se refere a algo já criado, mas devolvido a uma existência útil. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os oceanos, os mares, os rios, das águas que estavam sobre a expansão, água nas nuvens que cai sobre a terra, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. Esta palavra, tal como se utiliza aqui, refere-se à atmosfera ao redor da terra. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia, um período de tempo de 24 horas. O terceiro dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar. Refere-se aos lugares destinados a águas na terra, os mares, oceanos, rios. E apareça a porção seca. E assim foi. Refere-se aos continentes sendo formados, exigindo grandes convulsões na terra. Convulsões na terra. E chamou Deus a porção seca a terra. Refere-se ao ser supremo que nomeia o que ele criou. E o ajuntamento das águas se chamou mares. E viu Deus que era bom, a aprovação divina. E disse Deus, produz a terra erva verde, uma cobertura, erva que dê semente, vegetais, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, indica que os diferentes gêneros de plantas já foram fixados, e que sua semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. O dogma moderno da origem das espécies pelo desenvolvimento revolucionário não é bíblico. Vou ler de novo. O dogma moderno da origem das espécies pelo desenvolvimento revolucionário não é bíblico. Deus criou macho e fêmea. Algo revolucionário além disso não é da Bíblia. E a terra produziu erva verde pela palavra de Deus, erva que dá semente segundo a sua espécie, e árvore que dá fruto, cuja semente está nela, segundo a sua espécie. A primeira criação da vida vegetal não procede da semente, mas veio a existir por meio do poder da palavra. E viu Deus que era bom. Bom não se refere somente ao fato da criação, mas também à ordem da criação. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Neste dia aconteceu a primeira criação da vida, quer dizer, as plantas. O quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Deus não está aqui criando o sol, a lua e as estrelas, que já foram criados no princípio, e sejam eles para sinais de estações determinados e para dias e anos. Em essência, se refere a tempo. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra,
E assim foi. Proclama o fato de que Deus disse, e sua palavra gloriosa continha tanto poder, que esses corpos planetários concluíram a sua função prescrita. E fez Deus os dois grandes luminares, o Sol e a Lua. O luminar maior para governar o dia, o Sol, e o luminar menor para governar a noite. De fato, a Lua não tem luz em si mesma, pois é um reflexo do Sol, portanto, é muito menor, tal como o dizem as Escrituras. E fez também as estrelas. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas em algum período de tempo, desconhecido no princípio. E depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, centrou-se em relação à terra, regulou-o como portadores de luz, como mediadores de tempo e como veículo de revelação. Salmos 19. Aleluia! Conclui Salmos que eu estou lendo. Nós estamos também lendo no desafio de 21 dias. Então Deus está confirmando algo para a gente. Você que está lendo o Salmo 19, está confirmando aqui, nesta explicação, do versículo 16, que diz assim: E fez Deus os dois grandes luminares, o Sol e a Lua. O luminar maior para governar o dia, o Sol, e o luminar menor para governar a noite. Aí ele explica: de fato, a Lua não tem luz em si mesma, pois é o reflexo do Sol. Portanto, é muito menor, tal como o dizem as Escrituras. E fez também as estrelas. Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas em algum período de tempo desconhecido no princípio. E depois, ao preparar a terra para o homem, ele fez, quer dizer, cerrou-os em revelação à terra, regulou-os como portadores de luz, como mediadores de tempo e como veículos de revelação. Salmo 19. Leia o Salmo 19 agora, para você entender o que está sendo dito para mim e para você naquilo que Deus vai fazer. Amém? 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, refere-se à sua função, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Tudo está agora preparado para animar a vida, quer dizer, a vida animal, em contraposição à vida vegetal. E foi a tarde e amanhã o quarto dia. Então agora vamos para o quinto dia. Disse Deus: produzem as águas répteis de alma vivente e aves que voem sobre a terra, na aberta expansão dos céus. Neste caso, as criaturas do mar se distinguem de todas as criações anteriores, em particular a vegetação, enquanto dotados de um princípio vital, o que não é aceitável e certamente contradiz a conhecida verdade de que os vegetais são organismos vivos, mas na realidade, princípio da vida do reino animal é diferente do princípio do reino vegetal. E criou Deus as grandes baleias, todo réptil vivo que anda se arrastando, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda ave de asas segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. Umas 10 vezes no primeiro capítulo de Gênesis, utilize-se a frase segundo a sua espécie ou similar, o que derruba por completo a teoria da evolução. A ciência nunca pode cruzar esta barreira e, de fato, nunca poderá. Ou seja, não há tal coisa como um animal que é meio aquático e meio terrestre. Além disso, não há tal coisa como um peixe que é metade baleia e metade tubarão. A barreira entre as diferentes espécies irá sempre prosseguir. E Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai e enchei as águas, os mares e as aves se multipliquem na terra. Cabe perguntar a razão por que Deus não abençoou a vida vegetal. Nestes, Moisés diz simplesmente que Deus viu que era bom, mas ele não os abençoou. Já aqui, Deus começa uma nova forma de propagação, quer dizer que a partir dos corpos viventes
se produziram outros corpos viventes similares. O que não é certo no caso de árvores e dos vegetais. A pereira, a peceira, pereira, acho que é a pereira mesmo. A pereira, por exemplo, é uma árvore, né? A pereira, por exemplo, não produz outra pereira, mas uma. Ah, tá. É a árvore que produz pera. Uma pereira, por exemplo, não produz outra pereira, mas uma pera sim. Enquanto que uma ave produz uma ave e um peixe produz um peixe, etc. Aqui então é uma nova obra original. De um corpo vivente se produziram outros por si mesmo. De fato, então, uma ave produz uma ave e um peixe produz um peixe. Aqui então é uma nova obra original. De um corpo vivente se produziram outros por si mesmo. De fato, a bênção de Deus significa a propagação. Sua bênção é tão poderosa para propagar como sua maldição é para cortar. E foi a tarde e amanhã o quinto dia. Vamos agora para o sexto dia. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, bestas e serpentes e animais da terra segundo a sua espécie, e assim foi. Declara o fato de que Deus não deixa nada vazio no que ele tem feito, e se supre tudo com sua provisão e riqueza. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e todo animal que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. Dize-nos inequivocadamente que Deus criou cada uma das espécies do reino animal de tal maneira que não se podem cruzar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação do homem foi precedida por uma consulta divina. Além disso, os pronomes nossa proclamam a consulta celebrada pelas três pessoas da Divina Trindade, que é um, na obra original. Imagem e semelhança nos capacita a ter um companheirismo com Deus. Entretanto, isso não significa que somos Deus ou podemos chegar a ser Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, na realidade se refere à verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Este domínio foi dado por Deus ao homem, e está sempre sujeito a Deus. A relação do homem com o equilíbrio da criação se define agora como sendo um império de supremacia. O âmbito do seu senhorio é do mais baixo aos mais alto dos temas colocados sob sua influência. E criou Deus o homem à sua imagem. A palavra homem deve ser o artigo definido, e se deve ler o homem, quer dizer Adão. O mesmo homem, Adão, mencionado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Estas não são, portanto, duas narrações da criação do homem, e sim uma declaração divina. A imagem de Deus o criou. Essa imagem de Deus se perdeu na queda. Entretanto, a restauração da imagem se consumou na cruz. Mas a finalização desta restauração não ocorrerá até a primeira ressurreição. Macho e fêmea os criou. Representa, ao menos pelo que sabemos, a primeira vez que Deus criou o sexo feminino, ao menos no que se considera seres inteligentes. Não há registro de nenhum anjo fêmea. E Deus os abençoou, no que se refere à capacidade de reproduzir. E disse Deus: frutificai, multiplicai-vos e tornai a encher a terra. A frase tornar a encher suporta a ideia de uma criação antiga na terra,
antes de Adão e Eva, segundo Isaías 14 e Ezequiel 28. Lúcifer governou este mundo por um período indeterminado de tempo, e o fez em justiça e santidade como um formoso anjo criado por Deus, se de fato governou o mundo nessa época. Esta é a afirmação para argumentar que tinha de existir algum tipo de criação na Terra para que ele governasse. A frase tornar e encher se refere a essa criação, e sujeitar-lhe o que o homem fez, entretanto, tinham feito muito antes de ter ocorrido a queda. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dá semente, serve-vos-á para alimento. Refere-se ao fato de que tanto os animais como a humanidade foram vegetarianos antes da queda. E certamente isto veio a mudar depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 3. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. Isto nos diz que os animais no princípio não foram criados como animais de rapina, ou seja, todos os animais foram também vegetarianos. E o que significa que todos, e não só alguns, eram dóceis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Significa que não era simplesmente bom, mas sim extremamente bom. Não é só o homem que Deus contempla, e sim o universo inteiro, sendo o homem a sua coroa e glória. E foi a tarde e amanhã o sexto dia. A palavra tarde significa que o novo dia começava ao pôr do sol, em vez de à meia-noite, como é atualmente em nosso cálculo de tempo. Então, meus irmãos, todos os dias vamos ler um capítulo desta Bíblia, porque ela é expositora, ela explica. Não tenho ideia de quando vamos terminar esta Bíblia. Pode ser daqui a 2 anos, 3, 5. Farei a soma de tempo e trarei para vocês no próximo vídeo. Mas está aí. Se você quer ouvir direitinho, volte o vídeo, ouçam pausadamente nos versículos bíblicos que você tiver em mão, na sua Bíblia que você tem. Essa é do expositor. Mas, se eu não me engano, ela é de João Ferreira de Almeida. A linguagem é a mesma, mas já está explicado. Amém? E vamos ler a Bíblia. Você vai ver a diferença que vai ser na sua vida este ano. Tudo que está travado vai destravar. Tudo o que você não conseguiu, você vai conseguir. Todas as portas que estão fechadas vão se abrir. Você vai dar um salto somente lendo a Bíblia. E se você ainda não se convenceu que você precisa entregar a sua vida a Jesus, o seu coração a Ele, e as suas vontades a Ele, faça-o agora. Você tem que convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Porque senão, Deus vai te dar de tudo, depois você vai abandoná-lo, vai voltar para o mesmo pecado, e quando você perder tudo, vai ter que recomeçar tudo de novo e do zero. Amém? Vamos orar para finalizar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E nos ensina a entender e a compreender. E que o Teu Espírito Santo venha convencer todos aqueles, Deus, que estão precisando de ajuda espiritual, fisicamente, na saúde. Ajude essas pessoas, Deus. Porque professamos a nossa fé no Senhor. Eu sei que o Senhor é dono de tudo. E o Senhor é o nosso provedor. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade. Amém. Até o próximo vídeo dessa Bíblia expositora, em nome de Jesus.